nossa esperança, grande esperança no Senado, onde a gente poderia ter um quórum de PEC, não só de impeachment, mas um quórum de PEC, ele corre o risco de não ser alcançado. Ontem, o Sérgio Moro estava na sabatina do Gonê, falando que é controversa a discussão de se houve ou não tentativa de golpe no 8 de janeiro. É controversa a discussão. Para o Moro há uma controvérsia sobre esse assunto. O Moro, aqueles que vocês faziam boneco inflável e tal, não, controverso. O Moro falando sobre redução de pena e não sobre anistia. Então tem coisas que vão ficar claras. A gente não vai ter a mudança que nós queremos no Senado Federal elegendo gente como o Sérgio Moro. A nossa única chance de vitória no Senado é elegendo candidatos que sejam de fato bons e alinhados com as nossas pautas. E o Alexandre sabe disso. E é por isso que ele vai buscar matar no berço várias candidaturas ao Senado de pessoas combativas. Hoje, por exemplo, existem vários parlamentares da direita com ações de inelegibilidade pendentes de julgamento. Então, só pelo medo de perderem os seus mandatos, várias dessas pessoas acabam meio que castradas politicamente. Pega o caso do meu amigo, querido senador Jorge Seife. Jorge Seife começou o mandato como extremamente combativo. Depois ele teve que, ainda é um grande senador, mas teve que tirar o pé do acelerador nas críticas. Aconselhado a fazer isso para não perder o mandato parlamentar. Então, você tem o seguinte, num primeiro lado, você tem o Alexandre agindo para perseguir criminalmente certos candidatos e tirá-los da disputa, como está fazendo, por exemplo, com o Eduardo Bolsonaro, ou como tentou fazer, e certamente tentará fazer com Gustavo Gaia, talvez um dos nossos top 5 melhores deputados hoje do Brasil. Gustavo Gaia foi alvo de uma operação fajuta do Alexandre de Moraes às vésperas das eleições para prefeito passadas. E agora mesmo a Câmara estava tendo que salvar a pele do Gustavo Gaia porque o Alexandre vai em cima dos candidatos que forem mais competitivos, vai inventar acusações fajutas. A do Gustavo Gaia era um negócio completamente sem pé nem cabeça para tirá-los da disputa. Então você tem ações de inelegibilidade que tornam os senadores dóceis. Você tem perseguição política que inviabilize determinadas candidaturas. E você tem também a pressão para a escolha dos candidatos. E eu já falei sobre esse assunto aqui há alguns meses, mas vou falar aqui do meu Rio de Janeiro. No meu Rio de Janeiro, existia uma conversa muito estabelecida de que, por incrível que pareça hoje, o Alexandre estava fazendo pressão para que o Cláudio Castro fosse o senador, fosse o candidato a senador do PL, na vaga que atualmente é do senador Carlos Portinho. Então o Alexandre estava escolhendo o Cláudio Castro, que fazia dupla de canto em eventos do Supremo Tribunal Federal, porque era mais dócil ao sistema. E a última coisa que o Alexandre quer, talvez agora o clima entre eles não esteja tão bom, mas a última coisa que o Alexandre quer de fato é que a gente tenha na urna candidatos combativos, como o próprio senador Portinho ou como o deputado Carlos Jordi, só para dar 2 exemplos no Rio de Janeiro. E essa parte que envolve as urnas, mas, volto a dizer, são 3 frentes. Você tem operações policiais, você tem ações de inelegibilidade e você tem pressão para a escolha dos candidatos. E aí você, na pressão para a escolha de candidatos, você pode contar também com maus acordos que a classe política cabe fazendo, para indicar, e pelo amor de Deus, nem estou falando aqui de Santa Catarina, não pretendo entrar no assunto de Santa Catarina,
mas mal os acordos que muitas vezes são feitos. Eu posso ir para aqui, até para ir para a escolha ruim de candidatos. Veja, por exemplo, o astronauta em São Paulo, ou a Tereza Cristina, ou o Mourão. Então nós temos que fazer o dever de casa, o que a sabatina do Gonê mostra, é que Alexandre tem os instrumentos, sejam eles inegibilidade, ações criminais, ações, pressão para a escolha de maus candidatos e os acordos Caracu feitos, para que a gente, nossa esperança, grande esperança no Senado, onde a gente poderia ter um quórum de PEC, não só de impeachment, mas um quórum de PEC, ele corre o risco de não ser alcançado. Corre um enorme risco de não ser alcançado. Agora, pensem o que seria um governo de direita com um Senado favorável. Foi o Senado que ferrou e dificultou mais o primeiro mandato do Bolsonaro. Imagine um Bolsonaro com um Congresso mais favorável, seja qual Bolsonaro for, né? Mas imaginem um Bolsonaro com um Congresso mais favorável, tem um pelo de gato na minha cara, e um Senado. A gente tem que encarar com máxima seriedade essas eleições para o Senado do ano que vem. Por exemplo, quem são os bons candidatos do bolsonarismo em Roraima, no Acre, no Amapá, até no Mato Grosso do Sul? Todos esses estados competitivos e com alta chance de vitória. E só nessa lista aqui eu já estou falando de 10 cadeiras, o dobro do necessário para que o Paulo Gonet fosse vetado. Então, no ano que vem, dá para ter uma grande vitória ou dá para ter uma grande derrota. E esse resultado depende em muito, da nossa atenção a esse processo eleitoral do ano que vem. E, de novo, eu já falei que não estou falando de Santa Catarina. Já disse. O tic-tac acabou. Vieram as sanções de visto contra os ministros do STF e a Lei Magnitsky para cima do Alexandre de Moraes. Pela primeira vez o jogo começou a virar. Mas isso não foi por acaso. Foi fruto de muito trabalho. E só aconteceu graças ao apoio de muita gente. Mas ainda há muito a ser feito. Se você quer que eu continue com essas ações e com o meu jornalismo independente, não tem outro caminho. Você precisa me apoiar agora. É só entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e usar o cupom da descrição. Com pouco mais de $5 por mês, você já se torna meu apoiador. E com 49 você entra para o grupo dos patronos Gold. Você não quer parar por aqui, quer?